Vamos então continuar a questão 193. Nós estamos aqui estudando os médiuns especiais. Nós paramos aqui o último que nós lemos foi os médiuns científicos e agora nós vamos ver os médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para as prescrições médicas. É preciso não os confundir com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência. São bastante comuns. Então nós vamos ver, não só na época do Kardec, mas nós vamos ver Eurípides Barçanufo, que tinha vários tipos de mediunidade, também como de receitista, né? Não só de receitista, como ele manipulava as fórmulas homeopáticas, as receitas dele eram homeopáticas, ele era um autodidata. Hoje em dia não é possível, hoje em dia não é permitido pela lei que um médium possa dar receita, mesmo que seja homeopática. Mas na época do Kardec, na época do Eurípides Barçanufo, até um tempo atrás, era muito comum os médiuns receitistas. Médiuns religiosos recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questão de religião, não obstante suas crenças e seus hábitos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns para a moral. E aqui nós vamos ver uma colocação, lembrando sempre que quando aparece aspas, né, nós abrimos aspas aqui no livro dos médiuns, nesse capítulo, ou é Sócrates ou é o irmão Erasto. Né? Normalmente eles não dão um nome, a gente sabe que é um é outro, mas aqui ele deu o nome. Aqui é o irmão Erasto que está colocando. Então, abre aspas. Todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns, né? Que nós vimos aqui, né? Que nós vimos aqui? Versificadores, poéticos, positivos, né? Literários, nós vimos historiadores, científicos, médiuns receitistas, médiuns religiosos, médiuns filósofos e moralistas. Então ele está colocando todos esses matizes são variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou outras, acima de sua capacidade atual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permaneceram neles em estado latente, fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. O que o Erasto está explicando? Então, se é um médium historiador, científico, né? Receitista, religioso, filósofo ou moralista, esses médiuns, embora nesta encarnação que eles estão apresentando esse tipo de mediunidade, eles não tenham cultura, ou às vezes podem ser até realmente pessoas muito simples que mal sabem assinar o nome, em vidas passadas tiveram cultura, tiveram conhecimento, e está latente, está oculto, está no inconsciente deles. Então o espírito vai buscar nesse inconsciente as palavras, vai buscar nesse inconsciente o conhecimento para poder trazer aquilo que ele quer passar com a psicografia ou com a psicofonia. Lembrando que na época do Kardec ele trabalhava só com a psicografia. Perdão. Né? Lembrando sempre que não tinha gravador, para poder ler, reler e copiar e passar para outras pessoas também darem opinião, esse tipo de coisa. Esses são os elementos que lhes facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que o seria um bruto, né? um ignorante. Então esses médiuns que tiveram cultura no passado, ou aqueles que são cultos, né? Eles
tem mais facilidade para poder transmitir a mensagem que o espírito está querendo passar. E aqueles médiuns que não têm cultura, mas tiveram no passado, facilita a comunicação do médium. E essa colocação que nós vimos aqui, né? Fechou aspas, é do Erasto, né? Lembrando que o Erasto foi discípulo do Paulo de Tarso. Médiuns de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médiuns recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Perdão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que usar cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados. Perdão, vamos lembrar a escala espírita na questão de 100 a 113 no Livro dos Espíritos. E aqui ele está colocando, né, os espíritos têm, como os encarnados, as mentes mais depravadas e as bocas mais sujas. Cabe ao médium, e todo médium que trabalha em reunião mediúnica sabe, que cabe ao médium segurar, cabe ao médium censurar, não permitir palavras grosseiras, né? Nós já vimos isso e vamos continuar vendo no livro. Perdão, Kardec continua aqui. Quem tem estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que usar a esses espíritos, né, mal educados ou depravados, cuja perversidade iguala com as dos homens mais depravados, e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos mais grosseiros. Outros, menos abjetos, né, menos repulsivos, contentam-se com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência que esses espíritos lhes concedem e que devem invejar aqueles que nas comunicações que recebem não tiveram jamais uma palavra malsã. Então é o que ele coloca aqui, né? Esses médiuns devem ter muita vontade de se livrar desses espíritos que invejam aqueles que têm, né, espíritos que passam comunicações elevadas através deles. Seria preciso perdão, gente. Perdão. Nós estamos aqui com uma variação muito grande de tempo, né? Nós estamos com uma variação muito grande de temperaturas, com muita chuva aqui no sul, e ondas de calor e depois ondas de frio. E é quase que impossível não estar ficando resfriado, não ser afetado, né, por isso. Peço desculpas. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e se ter divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. É óbvio, né? Se conhece o espírito pela sua energia, pela sua vibração, o seu linguajar também, mas o linguajar pode ser imitado. Você pode pegar alguém com muita cultura, com um linguajar, né, de um conhecimento fantástico, e que é um espírito endurecido, é um espírito pervertido, é um espírito instigante. Não resta a menor dúvida. Vai se conhecer o espírito pela sua irradiação, pela energia que se sente, a aproximação do espírito. O médium já sabe, né, se é um espírito elevado ou não. Aqueles que vêm não pode se iludir pela aparência, tem que se manter sempre atento para a energia, para a vibração do espírito, porque isso não tem como enganar. E agora nós vamos para o item, né, 194, que é a quarta colocação, segundo as qualidades físicas do médium, né? E aqui as qualidades físicas são as características físicas mesmo, características do médium, né? Nós vamos ver médiuns calmos, médiuns velozes, médiuns convulsivos, né? Então aqui ele está falando das características pessoais do médium. E aí nós estamos sempre
lembrando que são pesquisas do Kardec. O Kardec anotou tudo isso, fez pesquisas com todo tipo de médium, com todo tipo de situação, para poder fazer um manual para os médiuns, né? Porque, imagina, hoje o médium ostensivo, todos nós somos médiuns, né? E temos uma cartilha. Mas o médium ostensivo, ele não tinha antes, ele nem sabia que ele, às vezes, que ele era médium ostensivo, mas ele não tinha uma cartilha, ele não tinha um manual para entender o que acontece com ele. E com o Kardec trazendo esses ensinamentos por parte dos espíritos, ele traz um manual, uma cartilha, onde o médium pode entender o que acontece, por que acontece, como fazer, como trabalhar. Isso é fundamental. Nenhum médium pode participar de uma reunião mediúnica sem ter estudado, não é lido, porque lido é obrigação, mas estudado a fundo o livro dos médiuns. Médiuns calmos escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a menor agitação. São aqueles médiuns tranquilos, que aconteça o que acontecer, ele está no ritmo dele. Médiuns velozes escrevem com uma rapidez maior do que poderiam fazer voluntariamente no estado normal. Os espíritos comunicam por eles com a prontidão do relâmpago. Dir-se-ia que há neles uma superabundância de fluido que lhes permite se identificar instantaneamente com os espíritos. Esta qualidade, algumas vezes, é inconveniente, porque a rapidez da escrita torna a escrita muito difícil para ser lida por qualquer outro que não seja o médium. E aí nós vamos ver que todo mundo já participou de reunião mediúnica, tem aqueles psicógrafos que às vezes nem eles conseguem ler o que eles escreveram. Porque eles escreveram tão rápido, num garrancho tão grande, que ninguém lê, nem eles, às vezes. Então, é o que ele coloca, é inconveniente, se perde a mensagem, né? E aqui nós vamos ver, né, uma colocação entre aspas, lembrando que ou é Sócrates ou Erasto, abre aspas. É mesmo muito cansativa, porque desprende muito fluido inutilmente, fecha aspas. Então o que eles estão explicando aqui? Ele precisa ter um fluido, ter uma abundância de energia eletromagnética, de fluidos com ele, para que ele possa despender essa energia para escrever tão rápido, e é inútil, porque se não se consegue entender nem ler a mensagem, não serviu para nada, ele só perdeu a sua energia. Médiuns convulsivos são de um estado de excitação quase febril. Sua mão e algumas vezes toda a sua pessoa é agitada por um tremor que não podem dominar. A causa primeira disso, sem dúvida, está no organismo. Vamos lembrar que o médium ostensivo é anímico, vem no DNA dele. Então, o que ele está colocando aqui? A causa primeira dessa agitação, desses tremores, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, está no organismo. Mas depende muito também da natureza dos espíritos que se comunicam por eles. Os espíritos bons e benevolentes produzem sempre uma impressão doce e agradável. Os maus, ao contrário, produzem uma impressão penosa. E aí a agitação e o sofrimento desses médiuns compulsivos é maior. Aí vamos ver aqui, abre aspas. É preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica. Então o que ele está colocando? Esse tipo de médium convulsivo não deve utilizar a sua mediunidade, deve restringi-la só a uma comunicação que seja realmente importante, porque é penoso, é sofrido para ele, né? Para o médium. Então eu vou repetir, é preciso que esses médiuns não se sirvam, senão raramente, de sua faculdade medianímica, cujo uso muito frequente poderia afetar o sistema nervoso, fecha aspas. Então ele não deve se utilizar da sua mediunidade, deve utilizá-la raramente, o menor número de vezes possível. E aqui ele fala, por que ele está colocando aqui afetar o sistema nervoso?
pode gerar sequelas, pode dar algum problema na saúde física do médium. E aqui abre um parênteses, ele pede para olhar o capítulo da identidade, distinção dos bons e dos maus espíritos, fecha parênteses, que nós vamos ver mais à frente. Vamos para o item 195, a quinta posição. Segundo as qualidades morais do médium. E aqui é o maior X da questão. Por quê? Quando a gente vai ver um livro, eu vi um livro tão bom, achei tão interessante o livro, tá? Quem é que escreveu? Qual é o médium? Às vezes a pessoa fala, não sei, nem vi o nome do médium. Não pode, em hipótese alguma. Porque tem que se saber como que é o médium, que tipo de vida ele leva, qual é o seu caráter, qual é a sua índole, para se saber com que tipo de espíritos ele lida. Porque hoje, infelizmente, né, de uns tempos, antigamente as pessoas escondiam, tinham até vergonha, escreviam alguma coisa e escondiam. Tinham vergonha de dizer que eram médiuns ou que eram espíritas. Até hoje ainda tem gente que tem vergonha de dizer que é espírita. Mas, de uns tempos para cá, né, virou moda, dar likes na internet, dá para ganhar dinheiro, tem muita gente ganhando dinheiro com um monte de bobagem na internet. Então tem muita gente escrevendo um monte de bobagem. Coisas que não tem... Você tem livros explicando as coisas, eles colocam livros com uma pobreza que mais atrapalham, às vezes antidoutrinários, que atrapalham, que desinformam, em vez de ajudar. E as pessoas acham bonitinho, porque tem ali um misticismo, tem ali uma fada madrinha, né? um conto da carochinha, um pozinho de pirilim-pim-pim disfarçado, porque é disso que as pessoas gostam, né? Então nós vamos ver as pessoas comentando de livros, não sabem quem é o médium, isso não tem o menor cabimento. Nós pegamos os livros do Kardec, sabemos quem é o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, nós sabemos quem é Allan Kardec. Nós pegamos os livros do Chico, nós sabemos quem é Chico Xavier. Nós sabemos da sua índole, da sua renúncia, do seu sacrifício para trazer tanto conhecimento para nós. Nós sabemos quem é Divaldo Franco, que traz as mensagens, né, de Joana de Ângeles, de Filomeno de Miranda. Nós sabemos o caráter, a índole desses médiuns. Então precisamos conhecer o médium do qual nós estamos falando. Para conhecer o caráter do médium, para estudarmos e analisarmos o livro que nós estamos estudando. Isso é fundamental. Então vamos lá. As qualidades morais do médium. Nós os mencionamos sumariamente para a memória e para completar o quadro. Ele termina aqui o quadro, né? Esse quadro resumido que ele faz. Visto que serão desenvolvidos mais adiante nos capítulos especiais. Mais para frente ele vai desenvolver essas qualidades morais do médium. Da influência moral dos médiums, da obsessão, da identidade dos espíritos, que nós vamos ver mais para frente, né? E outros, né? Então, da influência moral dos médiums, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros sobre os quais chamamos uma atenção particular. Aí se verá, que nós vamos ver isso mais para frente, aí se verá a influência que as qualidades e as manias, né, os defeitos dos médiums podem exercer sobre a firmeza das comunicações e quais são os que, com razão, pode-se considerar como médiuns imperfeitos ou bons médiuns. Então, o médium pode ter até estar recebendo uma comunicação de um espírito com muito conhecimento, mas ele, por ser um mau médium, né, um médium imperfeito, que não tem condições, não tem para conseguir traduzir aquilo que está sendo colocado para ele, ou porque lhe falta vocabulário, ou porque lhe falta instrução, ou até por interferência do médium, porque o médium recebe aquela informação, ele tem o achismo dele, ele tem a ideia pré-concebida dele, ele mistura. Então vamos lembrar que o Emmanuel coloca o Chico, um dos maiores médiuns, Chico Xavier, que nós já tivemos aqui na Terra. E a comunicação dele é 80%. 80% do que nós lemos, dos livros dele, são comunicações dos espíritos. 20% é dele.
Então, mesmo o maior médium tem a sua parte, a sua questão anímica misturada ali na comunicação. Não tem como não ter, porque é a tradução, né, a colocação das palavras, a tradução através do conhecimento e principalmente do sentimento que o médium tem em relação àquilo que ele está recebendo. Então, por aí a gente vê os outros médiuns, né, devem estar com 50%, 40%, às vezes 30%, às vezes você está lendo a ideia da pessoa. Tudo bem, pode ser uma ideia boa, uma colocação boa, mas tem que saber de quem, né, que você está pegando as ideias ali. O item 196, médiuns imperfeitos. Médiuns obsidiados. Aqueles que não podem se desembaraçar dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Então são aqueles que estão sofrendo uma obsessão, então eles colocam, determinado espírito está aqui de novo, ele está o tempo todo, ele é um obsessor. Né? Aí o espírito coloca, eu vi o que ele fez, estava na casa dele quando ele fez isso, né? Ele é um obsessor que está ali sendo trabalhado, é um obsessor do médium. O médium sabe disso, mas ele não se ilude. Por mais que aquele espírito coloque, não, você é o melhor de todos, você é um grande médium, ele não está nem aí para o que aquele espírito está falando, porque ele sabe que é um espírito instigante, ele sabe que é um irmão que precisa de ajuda. Então, os médiuns obsidiados, mas aqueles que não se iludem, que estão ali tratando o seu obsessor. Médiuns fascinados, aí a coisa muda. Aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Já comentei aqui do caso de uma pessoa que eu avisei, olha, que a pessoa coloca, não, porque são os meus mentores, eles querem trabalhar, eles querem fazer isso, querem fazer aquilo. E para a pessoa, não são mentores, são espíritos necessitados, eles estão te fascinando, eles estão te enganando, você precisa tratar deles e de você, porque a gente via nitidamente a fascinação. A pessoa se ofendeu e saiu. Normalmente a pessoa, quando está fascinada, ela sai do centro espírita, porque as pessoas começam, você precisa fazer um tratamento, você precisa se cuidar, e aí ela se ofende. Ela acha que todo mundo está com inveja dela porque os espíritos colocam na cabeça dela que ela é o melhor médium do mundo, que ela é uma pessoa iluminada, que eles são mentores, que eles estão ali porque eles são espíritos, eles querem se passar, né? Porque são espíritos elevados e, infelizmente, a pessoa fascinada, enquanto ela não cai em si, ou quando ela não se mortifica, ou às vezes até quando ela não passa para a subjugação, e aí realmente a situação fica terrível, enquanto não chega no fundo do poço, elas não começam a melhorar, infelizmente. São aquelas pessoas que vão pulando, né, de centro em centro, porque todos os lugares tem gente que tem inveja delas, tem gente que não entende, então assim melindram por qualquer coisa, porque esses espíritos não querem que elas tenham amizade, nem façam parte de grupos que os afastem, é óbvio, os afastem dela. Então, os médiuns fascinados, aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Médiuns subjugados, os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos espíritos. Então é um domínio. Quando ele está subjugado, ele tem a dominação moral, as ideias, os pensamentos, mas a física também. Então são aqueles médiuns que os espíritos acabam fazendo eles passarem por ridículos, se jogarem no chão, se ajoelharem, né, gritarem no meio da rua, no meio das pessoas. São aqueles que às vezes acabam em hospitais psiquiátricos, precisando de tratamento, sendo colocados como esquizofrênicos ou como loucos, e na realidade são médiuns obsidiados. Porque quando uma pessoa não é médium ostensiva, ela tem uma obsessão, mas essa obsessão não fica, ela tem um domínio, mas não tem um domínio tão grande. Por quê? Porque o espírito que está ali não encontra o canal. Então vamos lembrar, o médium ostensivo, ele é anímico, ou seja, vem no seu DNA. É como se tivesse uma porta, né? Ele tem ali um canal aberto, ele tem uma porta aberta,
né, uma janela aberta, coloque como a gente quiser, que ele se comunica direto. Então o obsessor com essa porta ou essa janela aberta, ele tem domínio. Ele joga a pessoa no chão, vamos lembrar, né, do rapaz lunático lá da passagem bíblica, que o pai vai procurar Jesus, que o filho uma hora se joga no fogo, outra hora se joga na água, então os espíritos queimando ou tentando afogá-lo, e o pai naquele desespero tem um domínio completo sobre isso. Por quê? Porque ele é um médium ostensivo. Porque se ele não fosse um médium ostensivo, eles podiam subjugá-lo, mas não conseguiriam ter todo esse domínio, porque não teria essa porta aberta, né? Seria assim, todos somos médiuns. Então, se a gente comparar, uma ideia, né? Uma comparação didática. Então, todos nós somos médiuns. Mas aqueles que não são médiums ostensivos, se a gente comparar com o tecido, seria como um algodão egípcio, que é aquele algodão que é bem fechado, né? São 500, 600 fios, né, que estão ali. Então, você olha assim, não passa quase nem a luz através dele, a trama de tão é fechada. Somos todos nós médiums normais. O médium ostensivo é um filó, né? Então, o filó é um tecido aberto, é por onde a comunicação, a passagem, né, da comunicação se faz com facilidade. Então, o domínio na subjugação de um médium ostensivo, ele é muito maior, muito mais fácil do que do médium não ostensivo. Médiuns levianos, os que não tomam sua faculdade a sério, e dela não se servem senão para passatempo ou para coisas fúteis. E aí são aqueles que são dominados pelos irmãos zombeteiros, pelos irmãos menos esclarecidos ou menos instigantes, e tem que dar graças a Deus se não cair na mão dos irmãozinhos, né, instigantes, né, de obsessores, de irmãozinhos mais perversos, que eles usam como brincadeira a mediunidade que tem. Médiuns indiferentes, os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. E esses têm aos milhares. A gente fala, veio uma comunicação, olha aqui que interessante, que é importante falar menos e escutar mais, é importante estudar. E falar, isso aqui é para os outros, isso aqui é para todo mundo precisa ler, eu não preciso. Ele acha que ele não precisa. Normalmente, a mensagem que vem, primeiro, é para o médium. O espírito que está ali colocando uma mensagem é para o médium, é o primeiro que precisa daquele conselho, daquela mensagem. E depois os outros também precisam. Mas o médium indiferente é aquele que acha, não, fulano precisava estar aqui para ouvir essa mensagem. Quer dizer, ele não se apercebe, não aproveita as informações que vêm através dele. Então, aqui, são os que não tiram nenhum proveito moral das instruções que recebem e não modificam em nada sua conduta e seus hábitos. Porque nós estamos aqui encarnados para nos modificarmos. Estamos aqui encarnados para ficarmos dentro do vigiar e orai, vigiar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para, no momento que eles saem do caminho, orar, modificar os pensamentos e os sentimentos para trabalharmos a nossa evolução, trabalharmos a nossa elevação. É para isso que nós encarnamos. Médiuns presunçosos, os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores, creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo que não procede deles. E esses têm muitos. Então são aqueles que se fecham num grupo, qualquer médium de um outro grupo, isso é animismo. Eu não confio naquele espírito que veio com tal médium. Aquilo ali é animismo. Aquilo ali é invencionista. Eu não confio naquele médium. Por quê? Porque eles são presunçosos, se fecham no grupo, às vezes até do eu sozinho. É aquele médium que é só ele que trabalha, só ele que recebe, o resto é sustentação. E o que não for dele, ele não acredita, não leva. Por quê? Porque ele está sendo, digamos assim, assediado, talvez ainda não esteja no estado de fascinação, mas está no começo dela, e de que ele é o tal, é ele que recebe os espíritos bons, é ele que dá as comunicações, e quando chega alguém diferente no centro, quando chega alguém no grupo mediúnico, hostiliza, trata mal, fica ali até que a pessoa saia, porque não quer nenhuma
né, quer continuar ali, tem medo de perder o domínio que acha que tem. Então, médiuns presunçosos são os que têm a pretensão de serem os únicos em relação com os espíritos superiores. Creem em sua infalibilidade. Então, aqueles que veem uma mensagem, vão analisar, não precisa, fui eu que recebi. Né? Lá, né? Vaidade no topo. Creem em sua infalibilidade e consideram como inferior e errado tudo que não procede deles. Médiuns orgulhosos. Os que se envaidecem das comunicações que recebem. Creem não ter mais nada para aprender em espiritismo e não tomam para si as lições que recebem, frequentemente da parte dos espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. Querem ter todo tipo de mediunidade. Se eles não têm, fingem, porque são orgulhosos. E principalmente, na hora que você coloca, vamos começar um grupo de estudo, vai começar um grupo de estudo ali, vamos estudar lá. Eu não preciso, eu já estudei. Eu estudei em tal lugar, eu já vi isso, eu já li. Tudo bem, você já leu? Releia. Estudou? Estude novamente, porque cada vez que a gente estuda, a gente está aprendendo mais. A gente não pode parar de estudar, não pode parar de ler nunca. E nós vamos continuar estudando pela eternidade. Aquele que coloca, não, eu não preciso porque eu já sei, coitado, está parado no tempo e no espaço, perdendo a encarnação. Médiuns suscetíveis. Variedades de médiuns orgulhosos melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. E esse tem de monte. O grupo, eu falo assim, não sei, eu frequentei pouco outros tipos de religião, mas pipocas, como tem gente melindrosa, como o melindre é o maior problema que eu vejo dentro das casas espíritas. Fulano saiu, por quê? Se ofendeu, porque não sei quem colocou alguma coisa, ou porque fulano deu uma resposta torta, ou porque ele achou que ninguém não reconheciam. Sabe, as pessoas têm se melindram com qualquer coisa. Nós estamos na casa espírita, quem é de outras, nós temos muitas pessoas de outras religiões que acompanham aqui o canal, seja qual religião que for, nós estamos dentro da casa, dentro da religião, porque esta religião a qual nós estamos abraçando nos fazem nos sentir melhor, nos fazem com que a gente se torne uma pessoa melhor, que a gente cresça. Mas principalmente nós estamos nesta casa ou nesta religião porque nós estamos ligados aos bons espíritos, nós estamos ligados ao Mestre Jesus, nós queremos trabalhar para o Mestre Jesus. E as pessoas têm os seus dias, têm o direito de errar, tem um dia que está mais chateado, brigou com a mulher, brigou com o marido, está com um problema no emprego, está desempregado, a pessoa dá uma resposta torta, aí o outro se melindra, se ofende, sai da casa. Quer dizer, ou então fica fazendo fofoca por trás, fica ali atormentando, fica minando a casa espírita por bobagem. Quantas casas ruins por causa de melindres e as fofocas que os melindres criam em torno delas, infelizmente. Então o melindre é um dos maiores problemas que eu vejo. Talvez eu vejo naquela que eu frequento, que é a doutrina espírita, mas eu tenho pastores protestantes que acompanham, que de vez em quando estão colocando as suas observações nos comunicados, né, que nós temos no canal. Eu acredito que em todos os templos, em todas as religiões, os melindres vão ser problemas sérios, infelizmente. Então vamos lá. Médiuns suscetíveis. Eles escrevem nos comentários do canal, estava tentando lembrar essa palavra, perdão. Variedade de médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas das quais suas comunicações podem ser objeto. Irritam-se com a menor contrariedade e se mostram o que obtêm é para que seja admirado e não para pedir pareceres. Quando você coloca, vamos analisar, se melindra. Não, isso aqui tem que pôr na internet, olha,
Eu que recebi, olha que maravilha. É uma bobagem. Normalmente é uma grande bobagem que está ali. É o orgulho, vaidade e fala, não, isso aqui não tem nada, não está dizendo nada. E aí a pessoa se ofende, não, fulano tem inveja da minha mediunidade, né? É a primeira coisa que a pessoa coloca. Então vamos lá. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem, sem reserva, e desertam das reuniões onde não possam se impor e dominar. Né? São aqueles que qualquer coisa sai da reunião mediúnica quando não saem do centro. E vão fazer bagunça no outro centro, ficam um tempo, depois saem. Não existe nada pior para acabar com uma casa do que a maledicência. Normalmente a maledicência começa no melindre. Não, porque fulano, imagina, fulano é anímico, é animismo, ou é misticismo, ou não confio. Olha o que ele falou, olha o que ele disse, olha o que ele colocou. Imagina, ele tem inveja daquilo que eu recebo e vai minando e vai chamando um num cantinho, outro num cantinho. Aí quando você vai ver, tá aquelas mofos, né, aquelas podridões assim, em cantos que são as maledicências pelos cantos. Isso bota abaixo, às vezes, casas que tem um trabalho maravilhoso pela frente. Vem tudo abaixo para começar tudo de novo. Às vezes nem começar de novo não dá. Aí nós vamos ver o abre aspas, né? Lembrando sempre que as aspas são... Aqui no caso tem assinatura, é do Erasto. Abre aspas. Deixai-os irem se pavonear em outra parte e procurarem ouvidos mais complacentes ou se retirarem para o isolamento. As reuniões que se privam da sua presença não têm uma grande perda, fecha aspas. Deixe ir embora. É até melhor que saiam da casa. Por quê? Porque se eles ficarem minando a casa, eles podem botar a casa abaixo. É aquela tal história da laranja podre que apodrece o cesto todo. Médiuns mercenários, os que exploram a sua faculdade. E aí a gente precisa lembrar que não é só aqueles que exploram por dinheiro. Tem aqueles que exploram pela vaidade, pelos 15 minutos de fama, ganhando presente. Ele não cobra nada, mas ele ganha presentes, ele faz diferença para aqueles que lhe deram presentes, para aqueles que lhe deram, lhe aplaudiram, fazem diferença para serem chamados nesta ou naquela televisão, naquele canal, para esta ou aquela entrevista. Então eles têm interesses por trás do que estão fazendo, então são mercenários, estão explorando a mediunidade. Pode ter certeza que a primeira coisa que se afasta deles é a espiritualidade maior. Nós precisamos lembrar esses cuidados. O Chico tinha um cuidado absurdo. As pessoas botavam uma coisa no bolso dele, nem sabia o que era. Ele pegava e dava para o primeiro pedinte. Uma vez uma pessoa se ofendeu porque deu um Rolex para ele. E ele deu para um morador de rua. Nem olhava. Ele não queria ficar de jeito nenhum. Né? Quando ele recebeu a herança, uma herança enorme, uma fazenda, muito dinheiro, ele, quando soube, correu no meio da noite para procurar o escrivão do cartório para poder fazer a doação. Os caras falaram, mas você não pode esperar amanhecer? Não posso. Não posso. O desespero dele. De ninguém nem ficasse sabendo que ele recebeu aquilo, que ele doasse antes até que alguém ficasse sabendo. Nós temos o caso do Peixotinho, que é muito interessante, porque o Peixotinho tinha todos os tipos de mediunidade, inclusive de cura. E ele tinha um amigo, ele morava em Macaé, no Rio de Janeiro, e aí ele tem um amigo que a filha estava muito doente, então o amigo deu a passagem para ele ir lá na cidade que esse amigo morava, para tratar da filha dele. Ele foi, tratou e a filha melhorou. E aí esse amigo chegou no hotel, quando que o Peixotinho estava hospedado, falou para ele, olha, tem um presente para você. Aí ele falou, mas não quero presente, não quero nada, não precisa, já, né, a espiritualidade que trabalha, não sou eu. Ele falou, não, teu presente está lá fora. Quando ele chegou lá fora, tinha um carro. E quem conhece a história do Peixotinho, peguem na internet as filhas dele colocando que o maior sonho da vida dele era ter um carro. Ele nunca conseguiu juntar dinheiro para comprar um carro. O sonho dele era comprar um Fusca, ter um Fusca. E o carro, tinha um carro lá para ele. Ele olhou aquilo, olhou para o amigo e falou, você ficou feliz da tua filha ser curada? Você ficou feliz das bênçãos que a tua casa recebeu? Ele falou, claro que fiquei, por isso que eu quero te dar esse presente. Ele falou, não,
Você não pode tirar a oportunidade de outro pai vivenciar a alegria que você está vivenciando pela cura da tua filha. Ou seja, colocando para ele, se eu aceitar esse presente, eu nunca mais vou poder ajudar nem curar ninguém. Porque a espiritualidade vai se afastar de mim. E ele entendeu, não insistiu, o Peixotinho pegou o avião de volta, né, para a casa dele, e o amigo ficou lá com o carro que queria dar para ele. Para a gente entender o perigo que é a questão de não entender, de dar de graça aquilo que se recebe de graça. Todos os sentidos, em todas as questões. Médiuns ambiciosos, os que, sem pôr a preço sua faculdade, esperam dela tirar quaisquer vantagens. Fama, honra, conhecimento, presente, seja o que for, né? São os ambiciosos, estão ali ligados com os mercenários. Médiuns de má fé, os que, tendo faculdades reais, simulam as que não têm para se dar importância. Não se pode dar o título de médium a pessoas que, não tendo nenhuma faculdade medianímica, não produzem efeito senão pela charlatanice. E aí nós vamos ver, teve uma médium, esse caso foi conhecido, que foi levada para o Chico, e o Chico falou, não, é uma excelente médium, ela tinha uma mediunidade, né, de efeitos físicos, uma mediunidade muito grande, e ela foi lá, trabalhou com o Chico falou, não, ela é uma grande médium, o espírito que trabalha com ela e tal. Mas o que aconteceu? Ela começou a se envaidecer, começou a receber presentes, começou a vaidade, a espiritualidade se afastou dela. E aí ela não conseguia mais realizar, ter a mediunidade que ela tinha. Então ela começou a enganar. Ela começou a ter fios, ela começou ali a contratar gente, porque ela estava ganhando dinheiro com isso, ganhando fama, e aí foi descoberta, foi presa. Foi descoberta e foi presa por charlatanismo. E aí foram em cima do Chico, né? Porque o Chico tinha atestado que ela era uma boa médium. O Chico falou, quando ela esteve aqui e quando ela trabalhou comigo, ela era. E ela, por algum motivo, a gente sabe qual é o motivo, a espiritualidade maior se afastou dela, então ela não tinha mais as qualidades que ela tinha, porque eram os irmãos instigantes, eram os irmãozinhos menos cultos ou menos escrupulosos que estavam com ela. Ela se associou com outras pessoas para ganhar dinheiro e começou a enganar as pessoas. Né? Infelizmente, o médium que não souber se manter, né, ele vai ser tentado de todas as formas. Se ele não souber se manter, ele corre o risco de cair feio. Por isso o medo do Chico, por isso o cuidado de um Peixotinho. Médiuns egoístas, aqueles que não se servem de suas faculdades senão para seu uso pessoal e guardam para eles as comunicações que recebem. São egoístas mesmo. Recebe uma comunicação, enfia na gaveta, fica só para eles, não dividem nem comentam. Médiuns invejosos, os que veem com despeito os outros médiuns, melhor apreciados e que lhes são superiores. São aqueles que têm uma determinada mediunidade e têm inveja daqueles médiuns que têm uma mediunidade que chama mais atenção ou que recebem comunicações de espíritos superiores. Todas essas más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. Então, a contrapartida, né, nós vimos os médiuns bons, né, nós temos os médiuns altruístas, né, um Chico, por exemplo, que dormia 1, 2 horas por noite, mas ele não deixava nem de fazer as suas psicografias para escrever os livros, como não deixava de fazer as cartas, psicografias para consolar as mães. E isso fazia com que ele tivesse pouquíssimas noites de sono, ele já não tinha uma vista, outra vista muito prejudicada, a saúde muito prejudicada, né, muito pobre, tinha que cuidar dos irmãos pequenos, o irmão dele morreu, e a esposa desse irmão precisou ser internada no hospital psiquiátrico e eles tinham um filho deficiente, né, que não saía da cama, então ele tinha que cuidar da comida na boca, dar banho, trocar fralda desse espírito que ficou com ele muito tempo. Então era de um sacrifício, de uma abnegação, de uma renúncia ímpar. E não deixou o seu trabalho, nunca aceitou um tostão, nunca aceitou nada de presente.
cumpriu a sua tarefa até o final, até os 92 anos. Um trabalho lindo, maravilhoso, e graças a ele nós temos as informações que temos. O item 197, bons médiuns, que é o que ele está falando aqui, né? As más qualidades têm necessariamente a sua contrapartida no bem. E aí ele começa aqui com bons médiuns. Médiuns sérios, os que não se servem de suas faculdades senão para o bem e para as coisas verdadeiramente úteis. Creem-na profanar, fazendo-a servir à satisfação de curiosos e de indiferentes ou para futilidades. Aqueles que só trabalham, só usam a sua mediunidade para trabalhos sérios, para ajudar, para fazer o bem, para servir, né? Médiuns modestos, né? Aí nós temos o exemplo do Chico, né, que é sempre foi de uma simplicidade, de uma modéstia, de uma humildade fantástica. Então, médiuns modestos, os que não se atribuem nenhum mérito pelas comunicações que recebem, por belas que sejam, consideram-se como estranhos e não se creem ao abrigo das mistificações. Longe de fugirem aos conselhos desinteressados, solicitam-nos. Longe de fugirem daqueles que criticam, daqueles que vêm lhe dar um conselho, olha, não faz nada. Eles procuram, eles querem ajuda, eles querem poder melhorar. E se consideram como estranhos, ou seja, eles não permitem que os mistificadores, aqueles espíritos que querem, né, se passarem por esse ou por aquele, se aproximem deles. Médiuns devotados, os que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir e deve, quando isto seja necessário, sacrificar seus gostos, seus hábitos, seus prazeres, seu tempo e mesmo seus interesses materiais para o bem dos outros. Então, é uma missão que o espírito pede para ter. O espírito pede para ter no plano espiritual a missão de vir com a mediunidade ostensiva para poder apagar seus débitos, para poder saldar sua conta com mais rapidez. Então, ele deve trabalhar em prol dos outros, que é para isso que ele tem a mediunidade, para servir, para ser útil. Então nós temos aí exemplos dos médiuns devotados, o Chico, o Peixotinho, o Divaldo, são médiuns devotados, médiuns seguros, os que além da facilidade de execução, merecem pela confiança, por seu próprio caráter, a natureza elevada dos espíritos que os assistem, e que são os menos expostos a serem enganados. Então, os médiuns seguros, eles são menos expostos. É muito difícil um espírito conseguir enganar um médium seguro. É muito difícil um espírito enganar o Chico, né? Ou enganar o Divaldo. Vamos lembrar que quando o Divaldo era mais novo, quando o Divaldo estava começando, ele foi sim enganado. Vamos lembrar quando o Chico era mais novo, ele foi enganado pelos repórteres do Cruzeiro, pela ingenuidade dele. Mas também ali tinha um pouco de orgulho, tinha um pouco de vaidade. O Emmanuel esfregou isso na cara dele. O Emmanuel deixou a coisa rolar, deixou ele se expor ao ridículo na revista, para ele aprender a nunca mais na sua vida se deixar levar pela vaidade. Porque os repórteres, ele era muito novo, os repórteres aguçaram a vaidade dele. O Emmanuel deixou ele se afundar na lama até o pescoço, para ele aprender a lição. Nunca mais. Ele se deixou levar por qualquer tipo de vaidade. Veremos mais tarde que esta segurança não depende de nenhum modo dos nomes, mais ou menos respeitáveis, que os espíritos tomam. Não, isso é uma característica do médium. Eles são seguros porque sabem de si, sabem do seu caráter, estudam, trabalham, estão evoluindo, estão subindo. Nós vamos ver todo o trabalho de crescimento e de evolução, né, e de renúncia, de trabalho mesmo de fraternidade do Chico ao longo da sua vida. E aí aqui abre aspas e tem assinatura, é o Erasto. É incontestável, bem o sabeis, que
Criticando assim as qualidades e as manias dos médiuns, isso suscitará contrariedade e mesmo animosidade em alguns. Mas o que importa? É o que o Erasto está colocando aqui. Uns vão ficar chateados com essas colocações e com essas... Mas e que importa? Nós temos que ficar com os bons. Nós temos que dar valor aos bons. Aí o Erasto continua. A mediunidade se expande dia por dia mais. E o médium que tomasse essas reflexões por mal, provaria uma coisa, que não é bom médium. Quer dizer que está assistido por maus espíritos. É o que ele está colocando. Então, se ficou chateado, se não gostou de ser comparado, não gostou dessa colocação, paciência, problema seu. Nós precisamos trabalhar com os bons médiuns. É isso que o Erasto está colocando. Continua o Erasto. De resto, como disse, tudo isso não terá senão tempo. E os maus médiuns, os que abusam ou usam mal suas faculdades, sofrerão tristes consequências por isso, como já ocorreu com alguns. Aprenderão às suas custas o que custa fazer girar em proveito de suas paixões terrestres um dom que Deus não lhes havia dado senão para o seu adiantamento moral. Então a mediunidade ostensiva, ela vem para o nosso adiantamento moral, aqueles que as têm. E médium somos todos para o nosso adiantamento moral. Nós estamos encarnados para o nosso adiantamento moral. Os que são médiuns ostensivos receberam, pediram muito para ter. Ninguém, é um castigo. Não é um castigo, você pediu para ter. É um contrato que você fez de trabalho antes de encarnar. Então tem que respeitar o contrato de trabalho. Tem que realizar o trabalho que se propôs a fazer para pagar suas dívidas. Uma missão que tem aqui na Terra. Não estou falando de Chico Xavier, não é missão igual Chico Xavier, Madre Teresa, não. É a sua missão de se melhorar, de ajudar os irmãozinhos desencarnados, de ajudar com uma mensagem ou outros irmãos encarnados, de se melhorar, de se trabalhar. Então ele coloca aqui, se não, continua o irmão Erasto, se não os podeis conduzir para o bom caminho, lamentai-os, porque posso dizê-lo, são réprobos de Deus, né? Estão reprovados, né? Estão no erro perante a Deus. Erasto. Este quadro, e agora nós vamos ver também assinado, abre aspas, e agora quem assina? Sócrates. Este quadro é de uma grande importância, não somente para os médiuns sinceros, que procurarão de boa fé lendo, se preservar dos escolhos, né, dos obstáculos aos quais estão expostos, mas também para todos aqueles que se servem de médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente deles esperar. Então este quadro, essas classificações servem para o médium olhar em qual ele se encaixa para ele poder se melhorar, e para aqueles que trabalham, que lidam com os médiuns ostensivos, veem qual que os médiuns se classificam, para também saber como lidar, não ser enganado, né? E saber dar valor àqueles médiuns que verdadeiramente merecem esse valor. O Sócrates continua, deveria estar constantemente sobre os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações, e igualmente da escala espírita. Então essa escala de médiuns deveria ficar junto com a escala espírita. Vamos lembrar as questões de 100 a 113 lá do livro dos médiuns. Desculpa, do livro dos médiuns é esse aqui, do livro dos espíritos. Então, deveria estar constantemente sob os olhos de qualquer que se ocupe de manifestações e igualmente da escala espírita, de que é complemento. Esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina, né? O quadro da questão 100 a 113 do livro dos Espíritos, né? Que tem ali a classificação dos espíritos, e os quadros, esse quadro que ele coloca aqui da classificação dos médiuns. E esses dois quadros resumem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que pensais para conduzir o espiritismo ao verdadeiro caminho. Fecha aspas, assinado por Sócrates. E assim com essa colocação
do Sócrates. Nós vamos parar por aqui. Nós paramos no item 197 e continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!